Ao longo dos séculos, o conhecimento tem atravessado gerações e impactado a humanidade. Por meio dele, a sociedade tem dado passos com humanismo e sabedoria rumo ao futuro transformador. O protagonismo tem feito pessoas comuns ficarem eternizadas por seus atos. Os heróis da história são os responsáveis por nos levar sempre à frente, sendo exemplo de que acreditar em si mesmo é ver que o impossível é possível. Agora, ciente da nossa história, temos a nobre chance de transmitir conhecimento e criar, com afeto e disciplina, novos protagonistas para este mundo. Os líderes de amanhã já estão aqui. A transformação do futuro começa agora. Boa noite família, sejam todos bem-vindos ao nosso congresso Eu Faço o Meu Futuro. Esse ano, no formato ainda não 100% presencial, o ano passado nós tivemos remoto, Esse ano a gente está híbrido, quase presencial. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a audiência, estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, e agradecer a parceria pelo ingresso solidário. Eu acho que nós conseguimos atingir a meta de 1 tonelada de alimentos, que será distribuído para famílias carentes, que nesse momento tanto necessitam. Queria fazer aqui um agradecimento especial a todos os professores, todos os alunos, toda a equipe que ficou envolvida nesse congresso. Esse congresso, desde agosto, a gente está trabalhando ele, e desde ontem a gente está aqui, subindo nesse palco. Muitos alunos passaram aqui, muitos sonhos, e a gente ficou muito feliz, porque graças a Deus a gente pôde ver um pouco de cada um poder se expressar aqui de alguma forma. E foi muito interessante, muito rico, a gente está muito feliz. Quero agradecer toda a equipe envolvida. E agora, em especial, nosso 9º ano, uma série que a gente tem muito carinho, tem alunos que estão, acho que a grande maioria, estão com a gente aqui desde o 6º ano, que foi o nosso primeiro ano aqui, O Gali está no seu 4º ano, e é muito triste falar isso, mas era para a gente ter agora já com o nosso ensino médio pronto, para continuar com vocês, com as famílias, e continuar acolhendo todos os alunos, mas infelizmente, devido a questões aí da pandemia, a gente não conseguiu. Mas esse sonho ainda vai ser realizado, a gente tem fé que a gente vai conseguir realizar. Queria agradecer a todos os professores, Professor Walter, que está aqui desde o começo, professor João Patrício, que está ali, professor Diego, mais outros aí que não estou vendo aqui, não me lembro. Queria agradecer de coração por ter nos ajudado a realizar esse sonho, por ter nos ajudado a chegar até aqui. E agradecer vocês, porque se não fosse a confiança de vocês, nada disso teria sentido, Então, muito obrigado mesmo, e eu queria pedir uma salva de palmas para eles. E agora eu vou chamar a professora Sara. Professora Sara, por favor. Professora Sara, que está na frente, por aqui, professora, fica aqui, por favor. Professora Sara, que vai conduzir essa apresentação maravilhosa do 9º ano. Mas antes, professora, eu queria que a senhora me falasse um pouco, falasse para nós, para as famílias que estão aqui, para quem está em casa, um pouco do que a gente vai ver, o que foi trabalhado nessa apresentação. Tá certo. Boa noite, professor Renato. Boa noite a todos. Bom, os meninos do 9º ano trabalharam intensamente, e como se fosse o último trabalho mesmo,
em cima do tema distopia. E eu não quero nem destrinchar esse assunto, porque eles fizeram isso tão bem no trabalho e de formas tão maravilhosas, que eu vou deixar que o trabalho fale por si só. Mas eu quero dizer que, em especial, esse tema nasceu da angústia e das reflexões sobre a pandemia. Pensando sobre pandemias que já aconteceram, pensando sobre guerras, momentos de escravidão, pensando no futuro, eles começaram a refletir sobre a distopia. E nesse trabalho vocês vão perceber como eles conseguiram amarrar essa reflexão. Gente, está muito lindo, muito rico. Eu assisti o ensaio, está maravilhoso. E você vê a entrega dos meninos, você vê os olhos brilhando, está muito lindo. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu quero chamar agora a Carol, do 9º ano, que vai conduzir essa apresentação. Quero que vocês recebam a Carol com a salva de palmas, para deixar a Carol bem à vontade. E parabéns pelo trabalho. Boa noite, sejam bem-vindos ao Congresso Galli 2021 do 9º ano. A gente vai falar sobre um tema muito conhecido, mas pouco comentado, distopia. Eu sou a Carol e agradeço a presença de todos. Boa apresentação. Assim? What is dystopia? Dystopia in ancient Greek literally means bad place. The word is used to describe a place, a time, a country, or an imaginary society where one lives in a precarious, suffering way, under an authoritarian regime and a lot of its power. A dystopia is compounded by the presence of much suffering in societies ruled by the authoritarian regimes such as fascism. Technology can also be inserted in this dystopian context, as it represents a form of surveillance and social control by the state or large corporations. Its main function makes us uncomfortable. The dystopian words are deep in the critique of current society and its problems, and so they could possibly bring people's unrest into today's change, preventing dystopias from materializing. That's the concept, but maybe one day it will be reality. Coming to the future possibilities of a possible anti-utopian world, but also discover the past of our race submissive to fate. This is the end, and we will be your guides through these new vast alternative realities. Come with us and ponder the question, is this the end? Boa noite, meu nome é Ana Júlia Rezende e eu vou falar sobre como surgiu o ideal distópico. Em 1868, o filósofo inglês John Stuart Mill trouxe à tona o termo distopia para indicar o oposto de utopia. O que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico, demasiado mal é distópico. Esse termo foi ampliado principalmente após o século XX, que foi marcado por uma contínua mudança social a partir das novas descobertas científicas e pelos conturbados regimes, como o nazismo. Assim, a distopia se popularizou principalmente no meio literário, e gêneros como ficção científica se popularizaram ainda mais. Boa noite, meu nome é Mariana e eu vou falar qual é a diferença entre utopia e distopia. A palavra utopia foi criada pelo filósofo Thomas More no século XVI para definir um ideal da sociedade. Em seu livro, Utopia, escrito em latim, More conta a história de um viajante até a ilha de Utopia, onde não há crime, violência, nem pobreza. Era um ideal da sociedade, um lugar perfeito. Ele surgiu justamente para dar um foco às pessoas. Já a distopia é o inverso, o antônimo de utopia.
Tanto é que um dos sinônimos da palavra é anti-utopia. Em um mundo distópico, há desigualdade, opressão, falta de liberdade, autoritarismo e sofrimento. Boa noite, meu nome é Ana Clara e o meu grupo irá falar sobre fatos históricos que podem ser considerados distópicos, como a escravização, a Idade Média, o fascismo e o nazismo. A escravidão é uma prática comum desde as origens humanas, sendo relacionada ao poder de superioridade de um povo ou pessoa em relação aos outros. Sendo assim, a escravidão é a propriedade de uma pessoa por outra pessoa, negando a ela todos os seus direitos. Todo mundo antigo conviveu com escravidão. No início da Idade Média, por volta de 500 d.C., muitos eslavos foram transformados em escravos. Isso até ajuda a entender a origem da palavra escravo, que vem do latim esclavos. Esclavos significa pessoa que é propriedade de outra, e essa vem de eslavos, porque muitas pessoas dessa etnia foram capturadas e escravizadas. Para os escravos, o que eles viveram foi quase uma completa distopia. Viviam apenas para servir seus donos e não tinham outra expectativa de vida a não ser obedecer ou serem agredidos. Porém, pelo lado de vista de seus senhores, o que eles viviam era quase uma utopia. Tudo o que queriam bastava pedir a um escravo fazer. Por isso, se diz que a distopia pode ser uma utopia. Tudo que é ruim para uma pessoa, para outra, pode se tornar algo bom. Boa noite, meu nome é Mariana Vieira e hoje eu vou falar sobre a Idade Média e como suas características se encaixam dentro da distopia. A Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas ou Baixa Idade Média, foi um período tido como obscuro, tomado por crenças agitadas pela Igreja Católica, crises no feudalismo, revoltas camponesas e pela peste negra. A única instituição europeia com caráter universal era a Igreja. Olá, boa noite. Meu nome é Vitória Oliveira e irei falar sobre o fascismo. O fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália sob a liderança de Benito Mussolini, que assumiu o poder desse país a partir de 1922 com a Marcha sobre Roma. Entendido por cientistas políticos e historiadores, é importante dizer que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo. A expressão fascismo foi cunhada pelo Benito Mussolini, que criou em 1919 uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. Boa noite, meu nome é Murilo Cardoso e vou falar sobre o nazismo. Apesar de se tratar de um tema atual, a distopia já havia acontecido antigamente, como, por exemplo, no período do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, as pessoas eram controladas pelos superiores por meios extremos de opressão, o que acabou criando para a população uma condição de vida insuportável, principalmente para o povo judeu, que foi perseguido e torturado nos campos de concentração. Um fato marcante desse período foi quando os soldados nazistas queimaram os livros que consideravam-os nocivos para o regime nazista. Boa noite, meu nome é Arthur e meu grupo falará sobre a literatura distópica. Divergente. O desenvolvimento do livro acompanha Beatriz, uma garota calma e humilde que separa-se da caça dos pais quando é obrigada a decidir sua nova vocação. As tensões sociais entre diferentes castas e preconceitos são estabelecidas de forma interessante, além do esforço da personagem para adequar-se à nova casta. O que inicialmente pareceu ser uma sociedade harmoniosa, revela-se uma sociedade obcecada pelo controle de seus cidadãos, ao ponto de manipular mentes de castas inteiras a fim de conservar a ordem vigente, mesmo que através da violência e da limpeza étnica. Perceba que as pessoas estão cientes de que são controladas por esse sistema. Contudo, inicialmente não se rebelam porque consideram ou foram convencidas de que ele garante a paz e a ordem. Ele foi criado e planejado pelos fundadores dessa sociedade. Temos aqui a idealização de um futuro
deterioriza-se e torna-se uma distopia. Boa noite, eu sou a Elisandra e vou falar sobre Jogos Vorazes. Escrito por Susan Collins, Jogos Vorazes é uma saga narrada pela protagonista Katniss Everdeen, em um futuro pós-apocalíptico. Como toda distopia, leva problemáticas atuais ao extremo, por isso é tão fácil de se identificar, apesar de, a princípio, parecer uma história tão distante da nossa. A obra se passa na nação de Panem, que se reergueu após a destruição dos Estados Unidos. É constituída por uma suntuosa capital, cercada por 13 distritos, e recebe esse nome em latim em referência à política pão e circo. Nesse livro, a mídia controlada pelo governo tem a missão de realizar a alienação da população, através dos Jogos Vorazes. A competição é uma batalha televisionada, na qual todos os participantes devem lutar até a morte. Tal jogo faz um apelo à atual cultura dos reality shows, a espetacularização da violência e o seu consumo como entretenimento. Outro aspecto abordado é a extrema desigualdade social entre os habitantes de Panem. Nessa óptica, nos faz refletir sobre o papel da mídia e o modo como ela controla e é controlada, sobre governos totalitários e exploradores da população, se a alienação está presente em nossas vidas, e principalmente sobre o nosso poder de mudança. Afinal, somos ou não capazes de mudar a realidade? Boa noite, meu nome é Giovana Dávila e hoje eu vou falar sobre A Seleção. A Seleção é um best-seller escrito por Kiera Cass, que foi lançado em 2012 nos Estados Unidos. E seu gênero é um tipo de romance distópico. A ideia é bem futurística, trazendo um governo autoritário que mantém uma desigualdade social extrema. Muito diferente dos universos comuns de distopias, Ileia, cenário da série, é um grande país que se formou após a Quarta Guerra Mundial no território das atuais América do Norte e Central. E é governado por uma monarquia cuja sociedade é dividida em castas, de 1 a 8, que funciona como uma classificação de quão rica ou quão pobre a pessoa é. Tem um enredo que traz problemas sociais importantes, mesmo o foco sendo na escolha de uma nova rainha. Além disso, também podemos ver a crise que Ileia está sofrendo, todo o processo de soluções, manifestações do povo e até ataques dos rebeldes, o que é muito instigante de se presenciar. Boa noite, eu sou Ana Júlia Martins e eu vou falar sobre The Maze Runner. The Maze Runner é uma saga distópica escrita por James Dashner, dividida em 5 livros. A história se passa na Clareira, um local cercado por labirintos, onde criaturas matam e atacam qualquer um. Ali, garotos vivem uma espécie de sociedade distópica, na qual todos têm tarefas. Ao decorrer dos livros, descobrimos que a Terra não é mais a mesma. Tempestades solares fortíssimas assolaram o planeta, causando devastação. Um vírus se espalhou, causando uma doença, na qual as pessoas se tornam uma espécie de zumbi. A Cruel surgiu para buscar a cura, para que possa haver paz, mais uma vez, na humanidade. Algo que chama atenção em Maze Runner é a questão de tratar-se de uma sociedade na qual as poucas centenas de pessoas que ainda não foram infectadas viverem com constante medo de perderem sua sanidade e acreditarem que a Cruel conseguirá a cura. Ou seja, é uma sociedade distópica com esperança de utopia, de um mundo melhor. As indicações: Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, Eu, Robô, O Conto de Aia, 1984, Sombra e Ossos e A Rainha Vermelha. Boa noite, meu nome é Emily e hoje eu vou falar sobre filmes distópicos. Filmes que fazem previsões catastróficas ou simplesmente muito pessimistas do futuro da humanidade. Tem formado um subgênero dentro do campo da ficção científica. Filhos da Esperança, lançado em 2006 e ambientado na Inglaterra de 2027, um lugar afetado pelas mudanças climáticas, ataques terroristas e divisões sociais, e por um regime opressor também, que faz campanha para que a população denuncie imigrantes ilegais às identidades. Algo que às vezes significava condenação à morte. Tudo isso era plausível e talvez já existisse a certo grau, 14 anos atrás, quando o filme chegou às telas. Mas impressiona como algumas de suas previsões se confirmam tão cedo. Boa noite, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre o filme Planeta dos Macacos, A Origem.
Se você soubesse que chimpanzés estariam prestes a tomar o planeta da gente, você torceria pelos macacos? Provavelmente sim, se sua resposta se basear neste filme, tendo como referência o clássico distópico O Planeta dos Macacos, 1968. Essa produção conta o que aconteceu antes dos chimpanzés dominarem o mundo. E o protagonista aqui não é humano, mas o macaco, superdotado César, feito por Andy Serkis, o ator que é o rei no uso de técnicas de captura de movimento. Boa noite, meu nome é Luísa e eu vou falar sobre o filme O Show de Truman. Truman não é uma celebridade, pelo menos não na vida que ele acredita que seja o mundo real. Ainda assim, o planeta inteiro sabe tudo sobre ele, porque a sua vida é uma grande mentira e esse vendedor de seguros é a estrela do maior reality show de todos os tempos. Desde que nasceu, sua existência é filmada 24 horas por dia, seus amigos e parentes são atores interpretados e a cidade onde mora é o maior estúdio já construído. Prazer, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar sobre Laranja Mecânica. Não eram nazistas, mas soldados americanos os que espancaram e estupraram a esposa de Anthony Burgess na Segunda Guerra Mundial. O trama inspirou o escritor a criar o personagem Alex Delarge, um personagem que no futuro indeterminado sai com sua gangue para barbarizar quem estiver para frente. E que depois é pego pelo Estado e sofre uma lavagem cerebral do Estado tão forte quanto seus crimes. Tudo para que ele vire um cidadão do bem e inofensivo. Agora vão algumas indicações de filmes que seguem o mesmo roteiro de universos distópicos. Temos Matrix, Uma Noite de Crime, Mad Max, WALL-E, V de Vingança, 3%, Black Mirror e O Expresso da Manhã. Vai entrar agora? Agora o nosso grupo irá falar sobre jogos distópicos. Em alguns jogos, podemos perceber alguns elementos de distopia, que seriam um possível futuro para a humanidade. Entre esses jogos, temos The Last of Us e Days Gone. Porém, hoje iremos falar sobre Resident Evil 4 e Detroit Become Human. Boa noite, meu nome é Gabriel e hoje vou falar sobre o jogo Resident Evil 4. Resident Evil 4 é um jogo de ação em terceira pessoa, com elementos de tiro e um enredo de arrepiar, elementos que constituem um gênero conhecido como horror survival. Este título, inclusive, foi consolidado pela sua tradicional franquia, que traz novos elementos sem perder os bons aspectos que fizeram dar um sucesso. O jogador está na pele de Leon, o mesmo protagonista de Resident Evil 2, que agora é um renomado agente da CIA e vai a um bizarro vilarejo situado na Espanha a fim de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. No entanto, ao chegar lá, ele se depara com criaturas nada amigáveis, os chamados Ganados, homens infectados por um vírus que os tornam bastante semelhantes a zumbis, porém com a capacidade de correr e usar armas, por exemplo. O jogo traz um ambiente futuro distópico, onde uma doença desconhecida desola a sociedade, transformando os cidadãos em uma espécie de zumbis, onde as pessoas continuam transitando pela cidade, porém de forma sem rumo e se alimentando de animais e seres humanos. Esse game pode fazer-nos pensar, é possível que de alguma forma esse ambiente possa transformar em nosso futuro e por que não? Um outro jogo que apresenta o possível olhar futurista é Detroit Become Human. O enredo gira em torno de Kara, Marcus e Connor. 3 histórias diferentes jogadas ao mesmo tempo e que estão no mesmo espaço. Eles são 3 androides concebidos pela empresa Cyberlife, que, consoante das decisões que tomam, mudarão o rumo da cidade de Detroit e, consequentemente, dos Estados Unidos da América. A história se passa em 2038, onde os androides fazem parte da sociedade e dividem espaço com os humanos nas diversas atividades. Mas com essa evolução vieram inúmeros problemas, como o aumento da mão de obra barata no mercado de trabalho, que fez disparar o número de humanos desempregados. Que insatisfeitos fazem de tudo para boicotar seus rivais, tendo assim uma grande parte da sociedade muito insatisfeita com os androides. Boa noite, meu nome é Murilo Vieira e eu vou falar sobre a distopia de Detroit Become Human. Esse game traz uma distopia de modo que os androides passam a evoluir tanto que começam a substituir os seres humanos em suas atividades diárias, fato que está mais próximo de nossa realidade,
Com isso, eles passam a obter consciência humana e exigir direitos. Porém, os humanos começam a reprimir esses androides e se recusam a proporcionar esses direitos. Levando em conta o grande avanço tecnológico mundial, isso nos faz pensar, será que esse é o futuro quase certo? Meu grupo agora irá falar sobre pandemias. Em distopias, doenças sempre serão utilizadas, desde a vírus que matam em segundos a zumbis. Só que isso já foi uma realidade e, pelo visto, está sendo. Peste bubônica, gripe espanhola, H1N1, cólera, varíola e agora o Covid-19 podem sim ser considerados distopias, onde milhares de pessoas passaram fome, trabalharam duro e viviam junto ao constante medo de os próximos infectados serem eles. Portanto, agora iremos falar sobre 4. O surgimento das doenças, a peste bubônica, a gripe espanhola e o Covid-19. Os primeiros hominídeos surgiram em algum momento há 7 milhões de anos atrás, e o estudo do material genético dos micro-organismos dele mostram que eles não estavam à sós. Vírus ancestrais evoluíam nos australopitecos, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, até chegarem ao Homo moderno africano, que somos nós. Os ancestrais dos humanos adquiriram formas iniciais de tênis ainda em solo africano, ou seja, não nos infectamos com eles na domesticação de porcos ou gados. Eles já andavam conosco por um bom tempo. Nós, portanto, nascemos agentes infecciosos e estávamos prontos para a globalização do micro-organismos a partir do momento de nossa partida da África para conquistar o planeta. E agora eu vou falar um pouco sobre a peste bubônica, também conhecida como peste negra. A peste negra foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XV, durante o período da Baixa Idade Média. A pandemia surgiu através de comerciantes que, em suas embarcações, traziam pulgas e ratos. Esses mordiam e contagiavam as pessoas. A doença também era contagiosa de pessoas infectadas para outras. Nessa época, na Europa, não existiam as condições básicas de higiene, saúde, água encanada ou até mesmo coleta de lixo e esgoto. Com essas condições, a doença se espalhou rapidamente e mais de 70 milhões de pessoas faleceram. Os padres abençoavam as pessoas que estavam infectadas e acreditava-se que a doença era um castigo de Deus. Agora eu vou falar sobre a gripe espanhola. Gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza inicializada de 1918 e até 1919. Por incrível que pareça, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, surgiu nos Estados Unidos. Foi dado esse nome em razão da forte divulgação na imprensa espanhola. Se difundiu pela Europa, logo depois que soldados norte-americanos foram enviados para a guerra no continente, permitindo o alastramento da doença. Gripe espanhola se espalhou em 3 ondas de contágio. A segunda, em 1918, foi a pior delas, matando 50 milhões de pessoas. A princípio, a imprensa brasileira não deu muita importância para o surto, mas à medida que foi se espalhando, ganhou repercussão. A difusão foi rápida, afetou sobretudo as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de 35 mil pessoas morreram aqui no Brasil. Boa noite, meu nome é Milena e eu vou falar sobre a pandemia de Covid-19. Começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente espalhou pelo mundo. Algumas teorias levantadas eram contato com um ser humano ou um animal infectado. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo. A Covid-19 afeta as pessoas de diferentes maneiras, com sintomas leves a moderados e não precisam ser hospitalizadas. Alguns sintomas comuns são febre, tosse, cansaço e perda de olfato ou paladar. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil se iniciou no dia 17 de janeiro de 2021, quando o país contava com mais de 210 mil mortes pela doença. O Instituto Butantan importou as 6 primeiras milhões de doses
da Coronavac com colaboração com a empresa chinesa Sinovac Biotech. Doenças sempre serão uma realidade para nós e um futuro com a próxima pandemia é, infelizmente, inevitável. Boa noite, meu nome é Júlia e o nosso grupo irá falar sobre distopia no meio ambiente. Desculpa, gente. Algumas das consequências das ações humanas são desmatamento indiscriminado, contaminação da água, ar e solo, projetos industriais poluentes, lixo, aumento do lixo e das superpopulações em grandes centros urbanos e extinção de animais. Esses são alguns dos problemas recorrentes das nossas ações diárias e não conscientes. Por vezes, pensamos que a natureza é um meio intocado pelo homem. Todavia, o ser humano faz parte desse meio e tem obrigação e responsabilidade de preservá-lo. Boa noite, o meu nome é Rebeca. A desculpa mais usada é que o futuro está longe, demorará a chegar, e que todas as previsões científicas serão concretizadas em décadas. Porém, a cada ano percebemos os impactos no nosso cotidiano. Nos perguntamos, por que a chuva demorou tanto para chegar ou por que o período de frio foi tão severo? Mudanças na natureza são inevitáveis, mas quando sua frequência aumenta em proporções alarmantes, concluímos que algo está errado. Em 2014, o Brasil tinha 3.299 espécies em extinção. Hoje, esse número provavelmente é maior. No Quênia, as últimas 2 fêmeas de rinoceronte branco são criadas em uma reserva natural. Os motivos para sua extinção são a peça e são a caça predatória e a perda do habitat. O futuro distópico não está tão distante assim. Ele se aproxima na medida que cada atitude imprudente é tomada. Artigos científicos afirmam que a mudança de pensamento deve começar imediatamente. O desafio é como equilibrar o crescimento econômico com equidade social e preservação ambiental. Precisamos reconhecer que temos impacto no mundo e em todos os outros seres vivos com quem dividimos esse planeta. Cada ação sustentável e escolha consciente é um passo em direção a um futuro mais verde. Boa noite, meu nome é Luiz Felipe e nosso grupo vai falar sobre a nossa responsabilidade. O negacionismo. Para aqueles que não sabem, o negacionismo se refere a um grupo de pessoas que optam voluntariamente em não acreditar em uma informação que é dada como verdade em meios acadêmicos e científicos e está ganhando muito espaço na internet. E por isso, muitas pessoas acreditam que não haverá uma futura catástrofe mundial causada pelo nosso mau uso dos recursos naturais. Atualmente, existem inúmeras pessoas que acreditam que o Holocausto não aconteceu, que o cigarro não causa câncer, que o aquecimento global não existe, que a Terra não tem um formato esférico, os genocídios e massacres contra os armênicos e bosníacos não ocorreram. Tem até pessoas que acham que a ditadura militar brasileira não aconteceu. Several possibilities of future dystopics become real because of people who deny the existence of proven facts. Dystopias can happen because of a coup in the government, the misuse of natural resources, earth destruction, or even by viruses that may come naturally or not. To prove it, many scientists are looking for planets that we can inhabit if we destroy this one by our own bad habits. Therefore, with everything that has been said, we want to pass the following message. Dystopias has happened as much in the real world as in books, games, or movies, and in the future another might happen again. But that doesn't mean we should pretend it's nothing. We should improve both as a person or as a population. Our race has already decimated forests, beings, and even humans themselves. So it's more than our duty to try to improve the world as best as we can. We consider ourselves the smartest race in animal kingdom, so let's live up to our own world so that in the future, the next generations do not need to throw what we have gone through or will go through. We need you, and the world needs us. A gente fica lá enquanto passa.
Agora, mostraremos uma das músicas do álbum Tranquility Base Hotel and Casino, do grupo musical Arctic Monkeys, cuja temática é distopia. A música se chama Far of Five e trata de questões futurísticas, onde existe um hotel na Lua e as pessoas vão lá para relaxar. Sim, porém, apenas pessoas com boas condições financeiras conseguem desfrutar dos recursos desse hotel. E agora aproveitem. Trial today, come on and we want to lovely love. Could be someone you like, jarring the meat to your strike. It is that easy. Luna circus on a Saturday night, dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, you new places keep on popping up. Since the Exodus, it's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof, it was well reviewed, 4 stars out of 5, and that's unheard of. The special effects in my mind's eye. Hokey cokey with the opposite sex, the things you try to forget. Doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. You new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist. Have the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal.
Obrigada a todos por comparecerem no nosso último congresso do Colégio Galho. Realmente nos empenhamos nesse e fizemos de tudo para que todos gostassem e aprendessem. Obrigado e não até a próxima. Até a próxima não, calma aí. É a última vez que esses meninos estão juntos pisando nesse palco. E eu sei que muitos de vocês estão aqui desde pequenininhos. Sei que nesse momento deve estar passando um filme na cabeça de vocês. Sei que neste momento vocês devem estar com o coração assim, até com aquela dorzinha, porque vocês pisaram no palco do Colégio Galho por muitas vezes e fizeram história como protagonistas que são. E vocês fizeram uma pergunta: será que é o fim? Será que é o fim? Diante de tanta catástrofe, de tanto problema, de tanta situação que a gente já passou nesse país, que a gente já sofreu nesse mundo, não é o fim, sabe por quê? Porque nós temos eles. E eles vão fazer toda a diferença. Quando a maldade quiser surgir, eles vão falar mais alto, porque eles são protagonistas da história desse país. Tá certo? Parabéns para vocês. Por favor, fiquem de pé. Aplaudam esses meninos que trabalharam tanto. Agradecendo aos professores que ajudaram aí nas conversas, né? Professor Walter.